Saudações palestrinas para todo mundo do Porco Station. Eu sou o Lucas Couto e estou aqui com o meu grande amigo Guilherme Colucci para falarmos sobre o português. O Palmeiras de Abel Ferreira. Meu querido Guilherme Colucci, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações palestrinas para você. Saudações, Coutinho, saudações para todos os gatinhos, para as gatinhas, para os porquinhos, para as porquinhas que estão aí com a gente também. E é bom, né? A gente está aqui com símbolos que fizeram a gente sofrer muito, né? Essa jaqueta aqui é de 2014, se eu não me engano, de uma época maldita. Essa camiseta aí sua eu não quero nem mencionar da época que ela foi. Mas, por bem, né? A gente vai falar de coisa boa aqui. Vamos falar que o português está indo muito bem. Obrigado, graças a Deus, né? Porque tudo que a gente não precisava era que esse português demorasse muito para pegar. Então, assim, parece que já foi, entrou nos trilhos, pegou no tranco e estamos indo bem, né, Couto? O Palmeiras passou a empolgar. E não é aquele empolgar irônico, né? Aquele empolgar legal que toda a torcida gosta de ter. Exato, cara. Que nem diz o próprio Portugal, o Palmeiras tá top. 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 Pã, pã, pã. Pã. Esse português é uma figura, Gui. A gente tem que lembrar que ele chegou, né? Após a demissão do Vanderlei Luxemburgo, aí o Cebola assumiu, o Cebola descascou uma cebola no começo ali, depois engrenou, fez uma cebola caramelizada, depois o Palmeiras entrou naquele período de cebola abelizada, né? Um cebolismo com as características do Abel. Só que por enquanto ele fez. Primeiro jogo dele, Palmeiras 1, Bragantino 0. Depois, Vasco 0, Palmeiras 1. Depois, 3-0 no Ceará, 2-0 no Fluminense, 2-2 contra o time do Ceará. E mudanças, né, Gui? E eu acho que a principal mudança, não sei se você concorda comigo, é a organização tática do Palmeiras dentro de campo. Hoje a gente pode falar que o Palmeiras é um time organizado. Exatamente, Couto. Assim, a gente tem que contextualizar, né? O Abel Ferreira, ele chega em um momento ótimo, porque assim, existe o final do trabalho do Luxemburgo, que é horrível, aí o Cebola, ele pega nossa, ele tem uma bucha, né? Que ele pega o Fortaleza do Rogério Ceni, toma de 2-0 no Kengo. E essa foi a nossa última derrota. Depois o Palmeiras engata uma ótima sequência invicta. Acho que estamos batendo 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate, diferente da sequência invicta do Luxemburgo, que era 10 vitórias e 10 empates. Então, o Cebola, ele pega, vamos fazer uma linguagem figurada, né? O Palmeiras é um trem. Ele estava completamente fora do trilho. O Cebola pega o Palmeiras, bota no trilho e dá o empurrão. E o Abel Ferreira, ele foi perfeito, que ele chegou na hora que o Palmeiras tinha acabado de receber esse empurrão e ele não pegou e falou, para o trem, vamos começar. Não, ele pegou e aproveitou o embalo. Então o chicote começou a estralar. E a rapaziada sentiu que o Abel Ferreira é um bom profissional. Porque é esse o meu termômetro, Couto. Vou explicar já o seguinte. Eu gosto quando o técnico ele já chega e em pouco tempo ele consegue botar a cara dele no time. O Sampaoli é assim, o Kudê é assim, o Jorge Jesus é assim e o Abel Ferreira, de certo modo, é assim sim. Então ele chegou com pouco tempo, sem contratações, depois agora aí chegaram os zagueiros, né? Mas que nem jogaram, então não dá nem para contar. Colocou o modo dele de jogar, o Palmeiras aos poucos foi sendo elaborado e ele foi muito inteligente, porque ele não começou do zero. Ele adaptou o estilo do Cebola para ficar mais próximo do estilo dele. E é o que você falou agora, Couto. Agora o torcedor palmeirense ele tem segurança, porque o time é organizado. Então você pega o Fluminense, você fala, beleza, vai ser um jogo que pode ser complicado, mas o Palmeiras ganha. Antes, você fala, nossa, o Fluminense, puta que pariu, vai ser difícil. Hoje vai ser Se o Nenê sofrimento. tiver inspirado, acabou. Então, e agora você pega o Ceará na Copa do Brasil, você fala, tranquilo, mano, manda um fax aí se o Palmeiras perder, porque não vai. E de fato não perdeu. Então, assim, o Palmeiras está mais organizado taticamente, os jogadores estão com mais vontade, dá para perceber isso. E assim, o Abel ele começou muito bem no Palmeiras, mas muito por conta do Cebola, a gente não pode esquecer, né, Coutinho? Exato, Gui. A gente conversava às vezes em off, também em outras plataformas aqui da Porco Station, sobre o Palmeiras
o que seria esse 2020, né, do Palmeiras. E, cara, como você disse, o torcedor está podendo empolgar. Hoje somos os quinto colocados no Campeonato Brasileiro, 34 pontos, a 2 do G4, né, o primeiro time do G4 é o Flamengo com 36, a 4 pontos do líder Atlético Mineiro. Palmeiras, semifinalista da Copa do Brasil, vai enfrentar o América Mineiro nos dias 23 e 30, né, se eu não me engano, de dezembro, um negócio assim. E está pertinho aí de jogar contra o Delfim, que é o jogo da próxima semana. Antes disso, temos o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Gui, é claro que é muito cedo a gente pensar nisso, é muito cedo a gente projetar, até para não se magoar, né? Porque quem não cria esperança pode se magoar um pouquinho mais. Mas você acredita que dá pra gente brigar por um título aí? E depois de 22 anos, se a nossa conta não está falha, o Palmeiras chegar a 2 títulos em um ano, porque segundo a nossa conta, em 98, Isso. foi a última vez que o Palmeiras ganhou 2 títulos, a Copa Mercosul e a Copa do Brasil. Exato. Olha, Couto, a gente em vídeos posteriores, a gente até falou isso, né? Foi mal aí, rapaziada, mas deu um pigarrinho aqui e olha que eu nem sou fumante. Enfim, a gente já falou disso em vídeos posteriores. O Palmeiras deu muita sorte, né, Couto? O Palmeiras deu sorte no sorteio da Copa do Brasil, o Palmeiras deu sorte no sorteio da Libertadores, e eu acho que a Copa do Brasil tem que ser um foco agora, porque o Palmeiras está a 2 jogos de chegar na final. São 2 jogos contra o América Mineiro. E esse time do Palmeiras, ele tá passando uma confiança. Então, Couto, eu vou te convocar. Lembra um vídeo que a gente gravou falando, o que você vai considerar como bom trabalho do português? O que a gente falou? A gente falou, semifinal da Copa do Brasil, semifinal da Libertadores e G4 do Brasileiro, a gente fecha o pacote e fala que tá ótimo. Ele tá na semifinal da Copa do Brasil contra o América. Então, cara, não dá para fugir da responsabilidade. O Palmeiras tem essa obrigação, o Palmeiras é favorito, é o dever do Palmeiras chegar na final. Aí na final, outros 500. Na Libertadores, tá mais do que permitido sonhar, porque esse time do Palmeiras é seguro e é organizado. Então, pô, você vai pegar o Delfim é um baita de um azarão. Você vai pegar o Libertad ou o Jorge Wilstermann nas quartas de final, também não devem ser páreos para o Palmeiras. O Jorge Wilstermann que a gente já conhece, né? Porque Já enfrentou conhece. em outras Libertadores. Exato. E aí o caldo engrossa. River Plate, Independente Del Valle, Nacional do Uruguai, aí o caldo engrossa na semifinal. Mas a gente falou, chegar na semifinal não é obrigação na Libertadores, mas é o dever dele. E no brasileiro, cara, sinceramente, a gente já pode começar a vislumbrar, sim, pelo menos brigar pelo título. Porque a questão não é a posição do Palmeiras. Estamos em quinto. A questão é a diferença de pontos, né, Couto? Você pode até me assessorar aí. O Palmeiras está com 34 e o líder é o Atlético Mineiro com 38. E o Palmeiras tem um jogo a menos. Já, né? Exato, e o Palmeiras tem um jogo a menos. Então, assim, a gente tem que descontar que o Internacional do Abel Braga já mostrou a que veio. Então, assim, vai ficar em sexto no brasileiro se fizer um brasileiro legal, se os caras tirarem o Abel Braga a tempo. Porque, desculpa, Abel Braga, super reconheço a carreira, mas não dá. É muito diferente do Cudê. Então, é um postulante a menos. O Flamengo do Rogério Ceni ainda não engranou, que é o que a gente acabou de falar, né? O Abel Ferreira, ele entrou com a máquina, com o trem no trilho e já tocou o chicote. O Rogério Ceni tá pegando ainda fora do trilho, tá? Então o Palmeiras tem essa vantagem de tempo. Aí São Paulo tem um monte de jogo a menos, Atlético Mineiro é sempre complicado por causa do São Paulo. Eu acho que são esses, Couto. Junto com o Palmeiras. E a Copa do Brasil é um tiro, cara, que Palmeiras precisa dar. Palmeiras precisa dar uma forçada na Copa do Brasil para ganhar. Não, eu concordo contigo de ser a prioridade do Palmeiras, porque é o que está mais próximo, né? O que está mais fácil, entre aspas, né? Sim. A gente já está na semifinal, com todo respeito ao América do Lisca, que é um time muito bem treinado. Mais difícil que o Inter, né? Mais difícil que o Inter. Mas, cara, o Palmeiras tem obrigação de passar pelo América Mineiro, deve chegar na final, e aí vamos ver. Só que, Gui, uma coisa que eu queria chamar a atenção para você, né? Duas coisas. Recentemente, acho que o Zé Rafael deu uma entrevista para o Sport TV falando que as declarações do Lucha queimaram ele com os jogadores. E o Lucha reclamava muito de uma coisa: o elenco ser curto.
Não é? Nós estamos beirando 20 desfalques e o Português conseguiu entregar um primeiro tempo contra o Ceará praticamente igual aos outros jogos do Palmeiras, com um time competitivo, sim, para os padrões brasileiros, com jogadores ali como o William, como o Lucas Lima, de titulares, uma garotada boa da base. Então eu queria falar com você, você acha que o Português, assim, é claro que é muito rápido, né, pra gente falar, porque ele tá há menos de um mês no Palmeiras, mas você acha que ele foi um cara certeiro para se adequar a esse elenco inchado, com jogadores que jogam em mais de uma posição, mas que não se encontravam? Você acha que coincidiu desse elenco ter um pouquinho das características e da cara do Português? Olha, Couto, eu acho que ele chegou da maneira correta. Ele chegou falando grosso, mas é aquele falando grosso tipo, ó, eu sou o chefe, mas nós somos parceiros. Eu vou segurar o BO de vocês com relação a pressões exteriores, desde que vocês resolvam em campo. Então, o que a gente está vendo? O Zé Rafael fez 2 jogos no sacrifício. E ele jogou muito bem no sacrifício, cara. Se você for procurar na internet o tornozelo do Zé Rafael, tá uma bolota do tamanho de uma cabeça. E ele jogou contra o Ceará, ele jogou contra o Fluminense assim. Então, assim, isso significa que ele está fechado com o Abel. Ele está se entregando com o técnico, sabe? E eu acho que ele chegou nesse tom. E chegou no tom correto. Porque, além disso, Couto, assim, é uma discussão diferente, mas eu tenho que falar aqui. Os últimos técnicos do Palmeiras, nenhum é tido como moderno. Né? Luxemburgo, Mano Menezes, Felipão. O cara chega recentemente da Europa, quase estava treinando time de Champions, eliminado numa fase aí pré-Champions, chega com ideias inovadoras, chega de uma cultura diferente, ele chega da cultura europeia. Ele passou por Portugal, passou pela Grécia, ele tem 41 anos, cara. O Zé Roberto se aposentou com 41 anos. Então, assim, é uma mente fresca. Ele é um cara arejado, ele era jogador, ele sabe se comunicar, ele sabe dialogar com as cobras criadas que nós temos lá. Então, assim, eu acho que foi um tiro perfeito, um tiro preciso. A gente estava até perguntando, né, Couto? Será que contrataram o homem só porque ele eliminou o Jorge Jesus? Sim. Então, parece que não foi por isso. Ele preenche vários requisitos que empolgam, sabe? E o começo de trabalho dele é um começo excelente. A gente torce para ele continuar nessa batida, que é um ótimo início de trabalho. Ele vem conseguindo dar frutos, mesmo sem tempo para treinar. E agora com agravante, um surto de coronavírus no elenco. Então, assim, ele não tem tempo para treinar, ele não tem jogador para treinar e ele tem decisões pela frente. Então, ele conseguiu, como é que eu posso dizer aqui? Consagrar, ele conseguiu confirmar a classificação na Copa do Brasil, numa fase, pegou o jogo de volta do Bragantino, ele conseguiu se aproximar dos líderes do brasileiro, ele passou da próxima fase da Copa do Brasil e agora ele vai pegar na Libertadores o Delfim completamente desfigurado. Então é uma bucha grande que ele tá pegando e ele tá conseguindo se sair com louvor, Couto. A gente tem que enaltecer o cara, sabe? Exato. E Gui, já para a gente chegar no fim do nosso vídeo aqui, sobre esse surto de Covid, o Palmeiras tem quase 20 jogadores, né, de fora, alguns com Covid, outros também lesionados, e o Palmeiras enfrenta o Goiás amanhã. Gui, no primeiro turno, o Goiás estava nessa situação e deu um Pois é, caldo para o né? Palmeiras. E mudamos a página. Você espera o que dessa partida aí, rapidamente, né? Porque foi uma projeção do Vitória. futuro e um pré-jogo. Vitória, cara. Não tem o que esperar. O Palmeiras precisa jogar sério. Se o Palmeiras jogar como jogou contra o Ceará, eu espero uma vitória tranquila até. Esse time do Goiás é o lanterna do campeonato. É um time bem ruinzinho, um time bem fraquinho, muito prejudicado por conta do coronavírus. E não acredito que consegue se safar do rebaixamento. O Palmeiras tem que vencer e eu acho que deve vencer. Agora, Couto, dos males, o menor, né? Porque o Palmeiras está tendo esse surto de coronavírus no elenco. E veja bem, os jogos que o Palmeiras vai ser impactado, né? Ganhou do Ceará na ida por 3-0, jogou a volta impactado com o coronavírus. Aí pega o Goiás, que é o lanterna da competição, o Delfim na Libertadores, que dentre os adversários mais fracos, ufa, né? Atlético Paranaense, tudo bem que está dando uma melhorada, mas ainda assim é um time que o Palmeiras, na teoria, vence, e a volta contra o Delfim.
Então é uma sequência tranquila. Imagina se o Palmeiras tivesse super desfalcado e pegasse a sequência que a gente já pegou, que é acho que é Grêmio, Corinthians e Flamengo, um atrás do outro, sabe? Então, até nisso o Palmeiras deu um pouco de sorte nesse 2020 atípico, Couto. Exato, né? Lembrando que depois dessa sequência fácil, teremos Santos, RB Bragantino, não, Santos, Bahia, Inter, Bragantino, Corinthians, Sport, Grêmio, Flamengo e aí por Então, aí vai. é uma Ou sequência seja, bem mais complicada, né? foi na hora exata, né, Gui? Foi na hora necessária mesmo. Meu querido, seu recadinho final aí para os nossos porquinhos e para as nossas porquinhas que assistem aqui a Porco Station. Lembrando que semana que vem tem podcast. Depois do jogo contra o Delfim, tem pós-jogo aqui no YouTube. E você segue nas nossas redes sociais, @PorcoStation, porque lá tem muito conteúdo bacana. E segunda-feira tem novidade no nosso Instagram, mas eu não posso contar o que é. Então, rapaziada, o que eu posso falar para vocês, primeiro agradecer, né, todo o Ibope que vocês têm dado, a gente tem crescido muito, é muito bacana, mas assim, vamos continuar empolgado, vamos continuar apoiando o português, mas vamos dar tempo para ele, e a gente tem que relativizar. A gente deu muito tempo para o Luxemburgo, então assim, vamos com calma, vamos ver, ele realmente é bom? É bom, já deu para perceber isso, mas ele precisa de tempo. Então, assim, ele vai perder jogos, ele vai mexer mal no time, ele vai errar aqui, ele vai errar ali, mas ele é um cara que parece que pode dar um futuro para o Palmeiras. E por isso que eu acho que é tão importante essa Copa do Brasil, sabe, Couto? Já chega, já ganha o primeiro título e pronto, ufa, já tira esse peso, já tira essa nhaca. Então, o que eu falo é, vamos dar paciência, vamos ficar empolgado, mas assim, de 0 a 10 na empolgação, vamos manter um nota 8, 7,5 e apoio precisa ser nota 10, como essa torcida sempre faz. Valeu? Grande beijo, grande abraço. Eu deixo o merchan com você, Coutinho. Fechou, Gui. É para se empolgar com o pé no chão, viu? Sonhar de olho Isso. acordado, torcida palmeirense. Gui, muito obrigado aí pela participação. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilha, ativa o sininho que fica em algum canto aqui da tela. Acho que é por Ring aqui. the bell, por aí, como os gringos falam, né? Ring the bell para você receber a notificação quando a gente postar vídeo novo. Siga as nossas páginas lá no Instagram e também no Twitter, @PorcoStation, e acompanhe o PorcoCast. Tenham um ótimo fim de semana. Amanhã, Palmeiras e Goiás se enfrentam. Jogo importante para o Verdão. Às 9 da noite. Não teremos pós-jogo, mas é claro que no nosso Instagram você fica sabendo de tudo o que acontece. E semana que vem tem novidade no Insta, tem podcast sendo gravado e tem pós-jogo especial. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Fui! Beijo, tchau.